Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, meu espaço de bate-papo com você de casa, que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados especialmente para a gente conversar. No programa de hoje eu começo conversando com o Fábio Silva e o Rodrigo Guimarães, eles são da Ademicon e a gente fala sobre crescimento financeiro. No segundo bloco eu converso com a Cristiana Corsini e a gente fala sobre o livro Criações Clínico-Políticas. E para terminar, eu converso com a psicanalista Elaine Sorroni. E a gente fala que empresas mentalmente saudáveis apresentam maior lucro e produtividade. Fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso?
Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui com o programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de falar com o Fábio Silva e o Rodrigo Guimarães, que são, respectivamente, supervisor e consultor na Ademicon Petrópolis. E hoje a gente vai falar sobre crescimento financeiro. Meninos, sejam muito bem-vindos. Imenso prazer falar com vocês. Prazer é nosso, bom dia. Prazer é nosso, realmente. Obrigado pela oportunidade novamente. Que isso, a gente que agradece. Queria que a gente começasse falando o que significa na prática o conceito de crescimento financeiro por meio dos serviços da Ademicon. Perfeito. A Ademicon, como tá, a gente já vem batendo papo há algum tempo, ela tem mais de 3 décadas no mercado, construindo patrimônio com as famílias. Que é o quê? É viabilizar o crédito para a pessoa comprar com o consórcio de maneira planejada. Então, com isso, ela consegue ter um custo menor relativamente comparado a financiamentos e guardar dinheiro. O brasileiro não guarda, né? A gente já sabe disso. E aí a gente constrói o patrimônio com a pessoa através do consórcio. É isso. Maravilha. Agora, muita gente associa a possibilidade de crescimento financeiro apenas com grandes investimentos. Aquela máxima de que dinheiro faz dinheiro e tal. Qualquer pessoa, na verdade, pode utilizar uma estratégia de crescimento financeiro por meio de consórcio? Sim, claro. O Rodrigo pode até falar sobre isso. Sim, sim. Boa pergunta, né? As pessoas realmente ela têm esse tabu, né? Que para investir precisa ter muito dinheiro, né? Uma prerrogativa que realmente dinheiro chama dinheiro. Isso aí é uma verdade, né? Só que a gente pensa e trabalha de forma diferente, né? Como a gente tem um planejamento financeiro, como a gente pensa no nosso futuro, a gente pensa em fazer pequenas parcelas para que a pessoa pague pouco em maior tempo e consiga juntar esse dinheiro e comprar o bem que ela deseja, o sonho dela. Então, essa é a nossa diferença: é o planejamento, é a estratégia, é o estudo para que a pessoa não se descapitalize de uma vez só, né? E ela tenha a capacidade de pagar as parcelas para o consórcio, né? Então, a gente faz em pequenas parcelas durante um maior período de tempo. Maravilha. Qual a diferença entre construir um patrimônio lentamente, utilizando um mecanismo de crescimento financeiro? Vamos lá. Lentamente, quando a gente fala lentamente, na verdade não é lentamente. Por quê? Se a gente comparar o consórcio com o financiamento bancário, o financiamento hoje está em torno de 30 a 35 anos. E hoje o nosso consórcio mais longo é 18 anos. 18 anos e 6 meses. Então não é longo, tão longo assim. É questão de estratégia. A gente prolonga esse tempo de dívida que a pessoa vai adquirir, mas planejando a contemplação o quanto antes. Qual é o grande diferencial hoje da Ademicon para os demais concorrentes do mercado de consórcio? É que a gente faz uma assessoria gratuita para o nosso cliente, para ele ter essa assistência mensal de quando contempla, quando não contempla, qual foi o número do sorteio, qual a possibilidade de ofertar lance ou não. Então, toda essa estratégia, antes do cliente se tornar cliente, a gente senta com ele, entende o propósito dele, qual é o projeto que ele quer fazer e quanto mensalmente que não vai incomodar o financeiro dele. Com isso, a gente consegue fazer uma proposta bem interessante e encaixada com o que o cliente quer fazer. Final das contas, quase todas ou todas as realidades financeiras é possível pensar em crescimento financeiro por meio do consórcio. Perfeito, isso aí. Maravilha. O crédito, ele pode ser um aliado na construção de patrimônio em que situações? Vamos lá. Você pode fazer, por exemplo, uma aquisição do imóvel. Eu já tenho um imóvel, não pago aluguel. Você pode planejar comprando um segundo ou terceiro imóvel e colocar ele em aluguel, se tornando uma renda passiva para o seu futuro. Então, com isso, você cria uma rentabilidade lá na frente para o seu eu mesmo. Então, é pensar do seu eu para o futuro. E com isso, fazer planejadamente, sem pressa, sem nenhuma extrapolia, para você fazer as coisas acontecerem da maneira adequada. Entendeu? Legal. Existe uma forma saudável de usar um financiamento, consórcio ou empréstimo
para crescer financeiramente? Qual dessas modalidades vocês acreditam? Então, vamos lá. Quando o cliente chega para a gente que quer comprar um imóvel, qual é a ideia que a gente primeiro conversa com ele? Você já viu o financiamento? Já foi no banco ver como é que está o financiamento? Está dentro da sua possibilidade, do seu orçamento, do seu planejamento? A maioria já viu e com a taxa alta da Selic, viu que não é possível no momento, tá? Então, assim, ela acaba indo para a parte do consórcio, porque quem tem à vista acaba criando uma estratégia para usar o consórcio também, para contemplar mais rápido e, com isso, usar o crédito do consórcio e não o dinheiro dele todo. Então, nas três modalidades, o consórcio ainda é mais viável financeiramente, porque mesmo que seja planejado, não seja imediato, ela se torna a mais rentável, vamos dizer assim, a menos burocrática e a menos custosa para o cliente. Legal. Quais são os maiores erros cometidos por quem tenta acelerar o crescimento patrimonial? Quer falar? Bom, os maiores erros é muitas das vezes não entender o processo e tentar se descapitalizar mais do que consegue, né? Às vezes é programar uma parcela e a parcela ficar mais alta do que ele tá, do poder aquisitivo dele poder pagar, né? Porque a gente sabe que hoje o dinheiro rápido, que normalmente é o dinheiro que você consegue no banco, é um dinheiro com custo efetivo muito alto. É um custo que ao final daquele processo todo você vai pagar 3, 4 vezes a mais, né? Então, qual é o maior erro? O brasileiro ele tem um pensamento seguinte: ele faz a conta dele, viu que cabe no orçamento do mês dele lá, ele vai e faz, né? Ele não pensa no futuro, ele não pensa que ele tem aquela dívida durante 10, 15, 30 anos e que pode ser que no meio desse caminho aconteça alguma coisa e ele não consiga mais pagar. Então, esse é o nosso papel: é conversar, é entender e mostrar para ele que muitas das vezes o dinheiro rápido é um dinheiro que não vale a pena. Que se ele tiver a possibilidade de aguardar um tempinho a mais, às vezes 1 ano, 2 anos, ele consegue um dinheiro com custo efetivo mais baixo, ele consegue pagar menos e ele consegue ter uma parcela previsionada. Esse que é interessante do consórcio também. O consórcio ele consegue ter uma previsão de parcela durante todo o tempo do consórcio, porque ele independe de taxa de juros, ele independe de Selic, de inflação. Então a gente consegue previsionar uma parcela e ele consegue ter uma segurança financeira com isso. Uma coisa Tá falando interessante de frisar também, Carla, desculpa te interromper, não? é que o brasileiro ele é muito imediatista. Então, quanto mais rápido ser o processo, mais caro ele vai ser, mais doloroso vai ser. Por isso que o Legal. consórcio é estratégia. Agora, quando você fala parcela previsionada, e aí a gente vive num contexto, é óbvio que a gente está longe do que foi a inflação dos anos 80, início dos anos 90, mas a gente entende que o arroz que eu compro hoje, às vezes eu não consigo comprar daqui a 6 meses. E Sim. o dinheiro que eu ganho, em via de regra, é o mesmo. A questão é, essa parcela previsionada, ela não vai ser alterada, mesmo se a situação financeira do país sofreu uma grande alteração? Vamos lá. O consórcio da Ademicon, hoje, pela lei do Banco Central 2008, ela tem um reajuste anual pelo INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Nos últimos 15 anos, a média é 7%. Então, todo ano, mês de janeiro, conosco, a parcela sobe 7%, mas também o seu crédito sobe igual. Ou seja, você não perde o poder de compra do seu imóvel. Então, é equalizado isso. Então, você não perde no poder de compra e a parcela vai sendo reajustada para justamente acontecer isso. Perfeito. O brasileiro, de forma geral, ele está preparado financeiramente para utilizar essa estratégia de crescimento por meio do consórcio? Está conhecendo, tá? Ainda não está de maneira que seria interessante, mas hoje o brasileiro ele vê muito com bons olhos o consórcio, que até alguns anos atrás não via, que era só financiamento, pagar à vista, e com as altas dos juros, das taxas, o consórcio se tornou um aliado, não só para a pessoa que já tem dinheiro, tem um capital já para investir, mas pelo contrário, para qualquer pessoa que quer comprar um imóvel dela, o segundo imóvel, ela é capaz de fazer uma provisão, uma previsão conosco, uma estratégia, um planejamento para que isso aconteça o quanto antes. Certo. O meu pai era um homem nascido nos anos 1930, por incrível que pareça, né? Eu fui o temporão da vida dele e tal, nasci quando ele já tinha 50 anos. Já está falecido, mas ele acreditava de verdade que patrimônio se adquiria, que era para adquirir imóveis. Duas coisas o meu pai acreditava que valia a pena
investir? Imóveis e ouro. Ele achava que Sim. joias valiam a pena de comprar para usar e também como uma forma de patrimônio. A questão é, será que o meu pai lá dos anos 1930 ainda está certo? Investir em imóveis ainda é uma das formas mais seguras de crescimento patrimonial? Sim, com certeza. Hoje você falou sobre o ouro e o imóvel, ambos eles estão crescendo cada vez mais o seu crédito no mercado. Então, o ouro está subindo já, nos últimos 2 anos subiu bastante o valor do ouro, né, do grama. A gente sabe muito bem disso pelas informações no jornal, na Bolsa de Valores, enfim. E o imóvel é um investimento que não perde rentabilidade, né? Sempre está sendo, aumenta, aumenta, aumenta. Sempre vai ter pessoas para alugar o seu imóvel, para fazer locação temporária. Então, o imóvel sempre vai ser sempre um bom investimento. Não tenha dúvidas disso. E a Então, gente meu consegue pai ver. lá dos 1930 estava certo. Certíssimo, É. visionário. E com o imóvel, como o Fábio falou, ele tem uma valorização anual e você não tem a carta coringa na mão, porque na pior das hipóteses, se você se apertar financeiramente, você tem um imóvel para vender, que você se capitaliza e investe em outras coisas. Então você ganha dos dois lados, na rentabilidade anual e um bem que você tem que você pode vender posteriormente e investir em outra coisa. É diferente até do veículo, né? O veículo, você compra o carro hoje, já sai da concessionária, já tem uma perda de valor, já de imediato ali. O imóvel não, pelo contrário, ele valoriza, né? Legal. Quais outros ativos podem ajudar nesse processo além do mercado imobiliário? Então, nessa parte de ativos, a gente vê muito a parte financeira das startups de investimento. A gente não vê muito por esse mérito, se envolver muito nesse ramo, porque a gente é especialista em consórcio. Então, a gente entende que o quê? Cada um na sua, fazendo o seu melhor. Então, a gente é muito Maravilha. especialista em consórcio e não tende muito a ir para o lado de CDB, CRDB, CDI, essas coisas a gente deixa para quem é especialista também. Cada um tem Mais sua do que particularidade. certos. Acreditam no consórcio, entende que o crescimento financeiro pode de fato acontecer para pessoas de múltiplas rendas financeiras por meio do consórcio. Sim, claro, pode falar. Sim, com certeza. Hoje o consórcio é um produto que ele atende da classe E à classe A, né? Depende muito do que a pessoa tem como objetivo. Mas ele veio justamente para popularizar, né, o crédito no mercado, né? Que antigamente o crédito só conseguia quem tinha bom relacionamento com o banco, quem tinha um score alto, né? E as camadas mais pobres, né, ficavam à mercê de não conseguir o crédito ou de conseguir o crédito muito alto. Então, o consórcio ele vem para colocar na mesa ali o crédito para todas as pessoas igualitariamente, Democratizando isso, né? democratizando, né? Legal. Então, assim, Agora, hoje, pode pode terminar, falar. desculpa. Hoje a gente consegue atender a qualquer nicho, né, econômico, qualquer pessoa economicamente, porque como a gente tem a parcela previsionada, a pessoa já tem a noção e a ideia de quanto ela vai pagar e ela consegue fazer a sua educação financeira em cima daquilo dali. Que é assim, Carla, Maravilha. as pessoas nos procuram todos os dias aqui na loja, ou por telefone, por contato pela rede social. Como é que pode se fazer o projeto dela, o sonho, o objetivo? E aí a gente senta, estrutura isso, pergunta qual é o que ela quer fazer, qual o valor se ela já viu no mercado, qual a mensalidade que seria interessante, que não vai incomodá-la financeiramente. E isso é muito importante, pensar na mensalidade como um todo, porque isso vai impactar na família dela, na renda familiar. Então, ir um projeto de uma casa, por exemplo, é um sonho de uma pessoa, de uma vida de uma família. Então, é muito importante fazer muito pé no chão para que aconteça o quanto antes, mas com sabedoria e com estrutura de pensar em parcela reduzida, em parcela pós-contemplação. Todos os detalhes são importantes. Então, a gente senta e estrutura isso para a pessoa fazer a coisa consciente. E aí funciona. Maravilha. Falando em família, e para finalizar, qual o principal conselho para quem deseja crescer financeiramente sem comprometer a saúde financeira da família? Perfeito. Acho que vai dar que conversar com a gente, procurar ou eu ou o Rodrigo aqui na unidade e tentar entender como é que a gente pode estar ajudando isso. Então, muitas pessoas têm gastos extras que não vão somar lá na frente em nada, né? Gastos supérfluos com viagens, noites de festas, enfim.
Hoje a gente pega muito nicho de pessoas, jovens com 25 anos até 30, que estão começando a carreira profissional e estão com um bom salário, só que gastam muito. Cartão de crédito, viagens, enfim. Então a gente traz essas pessoas para conversar com a gente e mostra que daqui a 15, 20 anos, como é que elas podem estar financeiramente estruturadas para o seu futuro. Entendeu? Maravilha. Como é que as pessoas podem obter mais informações com vocês? Endereço, telefones e Instagram. Vamos lá, Instagram da loja anemicom.petrópolis, o meu fabio.73.silva. O meu é RG Guimarães com 2 M's. E a gente fica localizado aqui no anexo Alocanda, na Rua Ipiranga 439. Nosso escritório fica aqui aberto de 8 da manhã às 5 da tarde. É só vir aqui conhecer a gente, tomar um cafezinho. Nossa especialidade é um cafezinho com canela. Olha né? que delícia. Meninos, queria agradecer pelo bate-papo, dizer que estou sempre aberta para a gente continuar conversando sobre planejamento e crescimento financeiro. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui conversando, bater esse papo, que é bem interessante e educacional, né? É isso aí, é a nossa intenção. Obrigada e um beijo grande. Para você de casa, fica comigo, que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e
precisa ficar plena. Maquiagem é coisa séria. E quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. A APPO, fundada em 1992, é uma família que se dedica a prestar apoio, cooperação, assistência a pessoas com câncer. A Casa de Apoio é o centro e atende cerca de 30 pessoas e seus acompanhantes na cidade de Petrópolis. Como a equipe multidisciplinar, podemos acreditar no cuidado integral. Junte-se a nós nessa jornada de amor e cuidado. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o prazer de conversar com a Cristiana Corsini. Ela que é psicanalista e a gente vai falar sobre o livro Criações Clínico-Políticas. Cristiana, seja muito bem-vinda. Imenso prazer falar com você. Prazer é todo meu, Carla. Muito obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço. Queria que você começasse falando como é que surgiu o livro Criações Clínico-Políticas e como é que foi o lançamento dele em Petrópolis. Bem, inicialmente o tema é até mais abrangente, né? Criações clínico-políticas, memórias clandestinas e reparação simbólica. Isso é desdobramento da minha tese de doutorado que eu realizei no programa de Memória Social na Unirio, justo no período sombrio que a gente estava vivendo, né? Entre 2018 e 2022. E, enfim, o livro não é desdobramento só do doutorado. Eu emendei o mestrado e doutorado. E, assim, esse tema, criações clínico-políticas, eu estou me referindo às políticas que foram implementadas no Brasil e na Argentina em relação ao enfrentamento do terrorismo de Estado. Então, assim, é um trabalho bem minucioso para falar desse trauma político e dessas políticas, desde a clandestinidade até as políticas. Quando a gente está falando de políticas sombrias, você está falando do período que o Brasil esteve num governo de extrema-direita. Eu estou indo além. Esse tema, em relação ao livro, foi a pesquisa sobre o terrorismo de Estado nas últimas ditaduras no Brasil e na Argentina. Eu conto essa história. E é claro que quem trabalha com memória não faz o menor sentido a gente falar do passado sem pensar no presente. É do presente que eu fui para o passado, entende? E a gente, de fato, passou a viver um perigo de retrocesso. E acho que a gente ainda não está tranquilo, porque existe distorção desse passado. No caso do Brasil, a gente precisa de avançar nas políticas de memória também. A gente fala muito de justiça, mas não há justiça sem memória, não há justiça sem verdade, não há justiça sem reparação. Então, assim, o livro é denso, mas ele conta e explica essa história desde a clandestinidade. Assim, a gente pode fazer uma leitura do presente. Certo. E como? Você perguntou também a segunda pergunta do lançamento. Como é que foi o lançamento? Então, esse lançamento foi na Casa Stefan Zweig, aqui em Petrópolis. Aliás, eu me senti muito honrada de estar fazendo esse lançamento lá. Logo, o Stefan Zweig, que também passou na época, né, da Segunda Guerra, do nazifascismo, o exílio, se exilou aqui, um escritor alto, assim, me senti muito honrada. Agora, foi um agenciamento do Ponto de Cultura ao qual eu faço parte,
Recentemente, nós, enquanto coletivo, Inês Etienne, em memória da única sobrevivente da Casa da Morte, centro clandestino de tortura em Petrópolis, né? Desde o ano passado, o nosso coletivo né, pôde concorrer ao Ponto de Cultura e fomos certificados em novembro do ano passado. Nossa proposta é contar essas histórias através da arte, da cultura, do cinema, né, da literatura, da música, né, que é uma forma de trabalhar o tecido social de forma mais sensível, porque só a academia não dá conta, né? Verdade. A gente fica na bolha. E aí, nesse contexto, qual a importância de unir a literatura, o cinema e o debate político em um mesmo encontro, como foi o lançamento? Ah, sim. Então, eu acho que isso é uma ferramenta preciosa de conscientização social. A gente ainda tem o negacionismo, a gente ainda tem pessoas que ou que não viveram naquela época, ou que duvidam, né, que vivemos uma ditadura, que vivemos o terrorismo de Estado, porque a questão do terrorismo de Estado é a metodologia que aquele Estado, a ditadura, né, terrorista, de implementar o artifício de desaparecer pessoas, que foi algo do mais cruel. Não é só torturar, é desaparecer. Então, o desaparecimento você fica sem prova, você fica no desmentido. E aí, essa estratégia de unir literatura, cinema, a gente tem um acervo maravilhoso de cineastas brasileiros que contam a história da ditadura, do exílio, das memórias, né? E tivemos políticas públicas na época, né, da efervescência do governo Dilma, quando instituiu as comissões da verdade, teve muito fomento para a cultura com essa temática de direitos humanos e memória. Então, esse filme, no lançamento, nós apresentamos um curta-metragem da Suzana Lira, uma documentarista brasileira, né, muito, muito bacana, premiada, que naquela época estava fazendo entrevistas com as mulheres em luta. Ela até chamou Mulheres em Luta. As mulheres que foram presas na época da ditadura. Até a própria presidenta Dilma Rousseff foi uma das entrevistadas. E aí, quando ela reuniu todas as entrevistas, ela lançou como longa-metragem Torre das Donzelas, né, que em memória ao antigo presídio Tiradentes, em São Paulo. E esse episódio que nós apresentamos, né, que eu escolhi, lógico que com a autorização da cineasta, da Suzana Lira, foi o episódio do testemunho da Lúcia Murat, cineasta, que também foi presa e que também tem filmes maravilhosos sobre a ditadura, ela dando entrevista, né, do que aconteceu com ela, e a Estrela Boadana, que eu, desde que conheci a história dela, fiquei muito encantada. E como de alguma forma, né, de alguma forma não, de forma profunda, o meu livro aborda a política de governo, na época do governo Dilma, que foram as clínicas do testemunho, essa protagonista, no caso, a Estrela, ela foi também acompanhada pelas clínicas do testemunho. Eu fiz o link. E a plateia, que não sabia nem muito do conteúdo do livro, e muito menos não conhecia o documentário, ficou sensibilizada. Então, assim, o audiovisual, ele tem uma chamada que a gente tem percebido, não é à toa, né, que a gente ficamos como brasileiros honrados com a indicação e com o prêmio, as premiações do Ainda Estou Aqui no ano passado, e também com o Agente Secreto, mas nós temos um acervo muito maior de filmes, né? Tem muitos desdobramentos. E em relação à literatura, não ainda como o coletivo Inês Etienne, mas assim, parte do coletivo, eu, Eliana Rocha, nós já trabalhamos juntas no passado no CDDH, no Centro de Direitos Humanos em Petrópolis, numa política pública também na época do governo Dilma. E nós, naquela época, fizemos um projeto de cinema no então Palácio Rio, que tinha uma sala de cinema maravilhosa, e nós passamos filmes emblemáticos de direitos humanos com essa chamada de memória e verdade. Nós fomos até premiados na época pelo Ministério de Direitos Humanos pela ação, né, de levar a público o cinema brasileiro sobre a temática, né, da memória política da ditadura. Eu acho uma metodologia maravilhosa. Eu acho que unir essas plataformas diferentes, né, a literatura, o cinema, essas mídias diferentes, ela meio que abre para outros públicos. E aí, nesse contexto, eu fiquei sabendo que o evento reuniu diferentes gerações interessadas na pauta da memória política. Então, a memória política não é uma coisa só de quem viveu naquela época, mas existem muitos jovens interessados em que aquela memória fique na memória.
E não, a gente não tenha um retrocesso, como você falou. E eu queria que você falasse um pouquinho, uma avaliação sobre esse encontro de passado e presente e com essas gerações diferentes discutindo essa mesma temática. Então, esse é um ponto crucial que você falou e que é algo que me é muito caro, que é o que me fez, inclusive, mergulhar nos 10 últimos anos para pesquisar esses efeitos. Então, antes de falar do público, eu preciso falar um pouco do conteúdo que eu até apresentei lá. Eu tive a honra de trazer para a mediação a também integrante do Ponto de Cultura Inês Etienne, a psicanalista Vera Vital Brasil. A Vera Vital Brasil acompanha meu trabalho há muito tempo. Inclusive, um capítulo do livro, ela me concede uma entrevista para falar da implicação pessoal que ela teve como ex-presa política, ex-exilada no Chile, ela chegou a ser presa, depois ela se exilou no Chile. Posteriormente, ela volta para o Brasil, cursa psicologia e entra passa a se inserir no grupo Tortura Nunca Mais. E depois do Tortura Nunca Mais, nesse passado recente, foi criado um dispositivo grupal, clínico grupal, para dar um suporte psicológico para as pessoas que tinham vivido, né? Só que não tinha essa característica que passou a ter posteriormente nas clínicas do testemunho como política de reparação. Por quê? Porque as gerações começaram a conversar. Existe uma característica do trauma político. A gente pode pensar como um exemplo também muito forte o Holocausto, né? As gerações que não conversaram sobre isso, o Primo Levi, né, que o diga na literatura, que escrevia sobre isso, ninguém quer ouvir o que eu passei. Isso acontece com os afetados também das ditaduras. E aí é interessante essa sua pergunta, porque a partir do momento que passa a existir política de reparação, que as pessoas aqui no Brasil não estão acostumadas com esse conceito, o que é reparação simbólica, é um conceito que vem da justiça, que vem do direito e não da psicologia e não da psicanálise, então reúne, né, as duas coisas, porque quando as gerações começam a conversar, aí vem o testemunho e a transmissão geracional do trauma, porque quando você não conversa, não significa que o trauma não exista. Existe a transmissão traumática. Eu, como psicanalista, eu tenho, né, uma jornada assim, de trabalho, de me sensibilizar com essa questão do corte dos vínculos pela falta de transmissão. Por isso que a gente tem que trabalhar com a memória. E por isso que a clínica não pode ser neutra. A chamada é criações clínico-políticas. Isso é uma chamada que sacode os próprios dispositivos do que se conhece da clínica e da psicanálise. Eu acho que a gente está superando essas dicotomias porque urge os nossos traumas e a nossa necessidade de transmissão. Então, voltando para a Casa Stefan Zweig, o que aconteceu? Petrópolis, a gente sabe, uma cidade que existe muitos apagamentos. A gente tem memórias subterrâneas da nossa cidade. A Casa da Morte é um exemplo. Fica o tempo todo falando do colono alemão, né, da colonização, cidade imperial. Não é só isso. Tem apagamento da história negra de Petrópolis, apagamento de indígenas que já tiveram aqui, e as questões do terrorismo de Estado, a conveniência, o conservadorismo, enfim. A gente tem todas essas camadas. Então, o público ali foi diverso. Eu achei bonito que fugiu um pouco até da temática do filme, porque as pessoas quiseram dar seus testemunhos. Rola uma catarse. Sim. E aí estamos, né, como acostumados com isso, porque assim, parte da minha pesquisa foi acompanhar quando existiu as clínicas de testemunho. As clínicas de testemunho foi maravilhoso quando aconteceu. Aconteceu uma primeira edição entre 2013 e 2015, 2012, né, veio foi instituídas as comissões para ir até 2014, concomitante às clínicas de testemunho. Não estava combinado nessas políticas que uma estaria inserida na outra, mas acabou acontecendo. Acabou acontecendo que a Comissão Estadual aqui do Rio, a CEB Rio, que eu acompanhei muito, pediu auxílio dos profissionais das clínicas de testemunho do Rio de Janeiro. Então, tinham dispositivos de conversas públicas. As pessoas, pela primeira vez, depois de 50 anos naquela época, tá? A gente estava naquela época nos 50 anos, na trave dos 50 anos. Estavam falando pela primeira vez fazer um catarse. Filhos e netos nunca tinham ouvido certas histórias e passa a integrar a história geracional. Então, isso é muito bonito, isso só acontece com políticas de reparação simbólica. É isso que é. É fazer as gerações conversarem e entender que o trauma não é só individual. O trauma é político, é social e tem transmissão geracional desses traumas, pelo não dito.
Perfeito. O evento foi ótimo, teve impacto nas pessoas que participaram. E agora, qual é o próximo passo? Como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Como é que as pessoas podem continuar discutindo essa temática nos seus círculos? Carla, o livro foi lançado pela editora INM, do Instituto Nebulosa Marginal, que também é uma escola de formação de psicanálise. Tem uma editora, fui convidada a lançar. O pré-lançamento foi em São Paulo ano passado. Então, assim, nesse momento é no site da editora. Eu não sei se eu cheguei a te mandar o link, que é uma forma de divulgação, né? Acho interessante quando esse programa estiver disponibilizado, que as pessoas tenham acesso ao link da editora, porque diretamente podem ter acesso ao livro, no caso. Maravilha. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você para eventuais palestras, para novas discussões similares? Eu vou deixar também os meus contatos, né, de e-mail, Instagram. Acho importante também aproveitar a ocasião para divulgar o recente trabalho que acabamos de nascer, mas a gente está, né, muito engajado, que é o Ponto de Cultura Inês Etienne. O Ponto de Cultura, a gente não tem uma sede ainda, nós somos uma ideia forte. A gente fez até uma parceria muito maravilhosa no Cine Bauhaus, trouxemos o filme Anistia 79, um filme né, lindo, inédito, que fala, né, dos bastidores do movimento de anistia. Então, assim, eu acho importante tanto o pessoal, o meu Instagram disponibilizado, e-mail, que eu acho que eu não me perco tanto. Eu confesso que, assim, eu estou aprendendo a lidar com essas comunicações, porque, para você ter ideia, olha como o tempo tá ficando vertiginoso, as ferramentas que temos. Na época que a gente fazia, quando eu digo a gente, aí era uma equipe, né, que estava numa política pública fazendo o Cine Memória Verdade, em 2012, no Palácio Rio Negro, nós não tínhamos esses recursos. Nos Instagram. Então, assim, eu ainda me sinto uma pessoa analógica tentando se reconectar nesse contexto. Nós vamos ficar mais profissionais. Mas mesmo assim estamos fazendo parcerias. A Casa Stefan Zweig foi uma parceria, o Cineclube Raul Lopes sempre é uma parceria, né? E a gente cresce junto nesse contexto. Queria te agradecer pelo bate-papo, dizer que foi ótimo falar com você, que vamos divulgar aqui todas as formas de contato para quem queira continuar a discussão que foi tão boa no lançamento e que é tão necessária no nosso cotidiano. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço. Tamo juntos. Obrigada. Você de casa fica comigo que eu volto rapidinho ou após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitroeducação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano.
No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui, promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Sabe aquela vontade de se expressar, de se sentir vivo de verdade? No Espaço Cultural Ecoarte, você pode cantar, dançar, praticar yoga e viver o teatro. Tudo isso num ambiente transformador. Mais do que aulas, uma experiência para você se reconectar com quem você é. Venha fazer uma aula experimental. Rua Alencar Lima 35, Edifício Cinda, Sala 1002, 999418832. Vem logo! Olá, meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na Rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa.
Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone, dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de falar com a Eliana Sorrini, ela que é psicóloga social e do trabalho, consultora estratégica em saúde mental. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema empresas mentalmente saudáveis apresentam maior lucro e produtividade. Eliana, seja muito bem-vinda. Imenso prazer falar com você. Olá, bom dia, Carla. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela oportunidade. E eu quero contar para vocês que esse é o tema que mais me impacta hoje. Né? Se o trabalho é tão importante na vida do ser humano, por que ele está adoecendo? Então, eu fico à disposição e vamos falar sobre isso. Vamos lá. Então, eu li um material de imprensa que a sua assessoria de imprensa carinhosamente me enviou, e aí eu vi que a atualização da NR1 passa a exigir que as empresas incluam os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. A gente estava muito acostumado com capacete, óculos de segurança, tantas outras NRs auditivos, tantas outras coisas nesse sentido, muito pensando no corpo, né, nessa segurança física. E a gente está dando um novo passo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que muda na prática dentro das organizações. Eu acho importante nós falarmos, Carla, que a NR1 ela começa, na verdade, em 2011. E quando a gente fala da saúde do trabalhador, hoje, sistemicamente, a gente separa saúde mental de saúde, mas, na verdade, as normas trabalhistas se preocupam com o ser humano como um todo. Então, sim, lá atrás, os riscos de acidente fizeram com que a gente criasse o que a gente chama de EPI, na segurança do trabalho, tá? Mas hoje, principalmente pós-pandemia, nós percebemos que o que tem afetado as pessoas e o ambiente de trabalho, e principalmente os resultados, é a forma como as pessoas estão levando a vida ou administrando sua própria vida. Então, a gente meio diz assim, vamos agora falar de saúde mental. Mas a NR1, ela nasce lá em 2011, quando, na verdade, começa a se detectar que a depressão será a doença do futuro. Então, a doença mental nunca esteve no trabalho? Não, ela sempre esteve no trabalho. O que acontece é que a crescente que nós tivemos agora nos últimos 3 anos, por exemplo, o último ano cresceu mais de 400% o número de afastamentos. Então, ele impactou diretamente não só as empresas, como a economia do país. Só para você ter uma ideia, isso impacta o PIB do Brasil. Olha, por onde, Eliana? Por onde que impacta o PIB? Impacta que você tem um número de afastamentos que vão para o INSS. Sim. E isso é custo ao longo dos anos, né? Um sistema de saúde que isso requer investimentos. Então, o governo diz o seguinte, eu preciso compartilhar esses riscos. E aí ele revê as normas lá em 2011 e diz, espera aí, tem algo aqui. É muito importante a gente falar que a NR1, ela não é para o indivíduo, ela é para o ambiente de trabalho. Então, a empresa, ela não tem que se preocupar assim, a Carla está com depressão ou não. A empresa tem que se preocupar. Isso é muito importante o empresário saber. Porque tem muito empresário que está, então agora eu vou ter que ser babá de funcionário. Gente, não é isso. A norma veio exatamente para dizer o seguinte, você é responsável por criar um ambiente que não proporcione os riscos psicossociais.
Tá? Então, tem muita empresa que tem ambientes saudáveis. Não é que todo mundo não tem ambiente saudável, é que está todo mundo doente. Cresceu, sim, o número de afastamentos. Mas a gente tem que considerar também que o meio influencia, tá? Então, não é só a empresa, não é só o ambiente da empresa, mas a gente vive um meio hoje muito adoecedor. Perfeito. Agora, nesse contexto, entendendo quem nós somos enquanto brasileiros, né? O Brasil é apontado como o país mais ansioso do mundo e o mais depressivo da América Latina. Como é que isso impacta diretamente no ambiente e o ambiente de trabalho? Eu tenho uma fala, que talvez seja por aí que você me conheceu, que é: o Brasil, país da alegria, virou o país dos afastamentos, né? O que aconteceu com o Brasil, na verdade? E aqui é muito importante dizer que, sim, somos o país mais ansioso do mundo. Nós temos fatores geradores de ansiedade no país, né? Então, a gente tem a violência, a gente tem um governo, né, que oscila, o mercado que oscila. Às vezes, a gente não sabe se a economia está caminhando. A gente hoje tem um número muito grande de doenças, de uma certa maneira, outras doenças, como o autismo, os neurodivergentes. Então, você imagina o seguinte: vivemos tenso. A violência é uma coisa que nos deixa tenso. E a gente não vive a violência desde ontem, né? A gente vive a violência no país. A gente vive incertezas no Brasil há muitos anos. Para falar de o Brasil, o país da alegria que virou um país do afastamento, fui fazer uma pesquisa nas 50 décadas. Nessas 50 décadas, eu fui pesquisar quais eram as doenças do trabalho e quais eram, principalmente, os fatores econômicos correlativos, né? Então, a depressão, ela aparece, olha que interessante, nas doenças no Brasil em 2014. Não foi em 2024. E o que acontece também que a gente não sabe? Como é medida a depressão no Brasil? Pelo uso de medicamentos. Sim. E aí, a partir de 2014, os antidepressivos, os ansiolíticos e as doenças emocionais, elas são diagnosticadas por ginecologistas, não só mais por psiquiatras, por gastro. Então, o Brasil é o maior consumidor em medicamentos que a gente chama de tarja preta. Então, esse número do Brasil, país mais ansioso, ele é verdadeiro. Somos, sim, ansiosos. Temos, sim, é o que a gente chama, né? A gente tem uma diversidade disfarçada, a gente tem uma simpatia, né? A gente é um país da alegria, onde parece que tudo aqui está bem, mas, na verdade, nós vivemos problemas sociais muito graves, né? Então, sim, é verdade que somos o país mais ansioso do mundo, é verdade que somos o quarto no mundo em depressão e o 7º em suicídio, isso é verdade. Mas a gente precisa entender isso de uma forma bastante global, tá? Que não são só as empresas que adoecem. Todo o ambiente externo. Você quer ver um adoecedor? É o Instagram. As redes sociais é adoecedora. Sim. Ela é adoecedora por vício, ela é adoecedora por comparação, ela é adoecedora porque eu quero ter, eu quero fazer. Uma outra coisa que é muito ansioso no Brasil, que eu acho importante falar. Um pouco antes da pandemia, mas principalmente na pandemia, o trabalho passou a ser questionado. Né? O trabalho passou a ser questionado. Pô, eu posso morrer amanhã. Será que o que eu estou fazendo realmente é o que eu quero? E aí vem um boom da internet que você pode ser milionário. Então, quantas pessoas não deixaram o seu trabalho achando que ser Gente, eu não estou desvalorizando a profissão. Entenda isso, tá? Mas o mototáxi, o delivery, entregador de Shopee, quantas pessoas não deixaram as suas profissões? Disseram, não quero mais chefe, e eu vou ser um empresário livre. O próprio Uber. Hoje a gente começa a perceber, né, que eles trabalham muito mais, talvez, do que se eles estivessem numa empresa. Mas eles têm uma sensação de liberdade. Então, isso também é ansioso, né? Quer dizer, putz, eu estou fazendo alguma coisa? Não quero mais fazer. Não, eu não vou ficar rico. Se eu continuar trabalhando aqui, né, direitinho, eu não vou ficar rico. E aí eu comecei a questionar, peraí, mas os meus avós trabalhavam lá e eles construíram a vida, eles não morreram pobres, né? Por que agora o trabalho perdeu essa forma de construção, forma de se viver bem? Então, a gente tem aqui um processo de mudança de mentalidade, né? Que é o novo rico, ele quer ficar rico, ele acha que ele vai ficar rico muito fácil. E não é verdade. A gente sabe que um trabalho na internet, você trabalha em canais de internet, você sabe o quanto isso é difícil, e o quanto isso é trabalho. Então, adoecedor, imagina, eu atendo muitos executivos, meus pacientes são basicamente profissionais que sofrem dessa angústia de eu quero crescer, né? E muitos deles são impactados pelo Instagram, né? Porque não viaja,
porque não tem roupa, porque não está na praia, porque é um Porque modelo não de come tantas vezes em restaurante, porque Exatamente. não assiste os espetáculos de teatro e não vive momentos felizes. É Fantástico. sempre bom a gente fazer O uma Instagram é sempre um bom. parâmetro de comparação que, se você se deixar, você se perde naquilo e Isso é entra. extremamente adoecedor. Então, quando começa as redes sociais? Por volta de 2014. E então, eu já começo a ter aí o início das pessoas muito mais doentes, tá? Perfeito. Outra coisa, eu queria que você falasse orientações que você daria para os trabalhadores que percebem sinais de esgotamento emocional, ansiedade, e aí, assim, o burnout ele já é o diagnóstico, né? Ou o burnout no ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu sempre que vou atender uma pessoa, eu começo no processo de diagnóstico. É muito importante a gente corrigir logo de primeira. Então, o primeiro sinal é melhorar o sono. Para você ter uma ideia, Carla, o sono é responsável em mais de 50% pela saúde mental. Hoje, nós nos desconectamos da natureza, porque, na verdade, o homem foi feito para acordar no despertar do sol, independente da hora que o sol desperta, e dormir a hora que o sol se põe. Nós somos feitos para isso, a nossa biologia é feita para isso. Mas não é o que acontece, né? Eu acordo, o sol já se pôs, sempre atrasada, num processo de tô com pressa, e eu vou dormir muito tarde, porque eu tenho estímulos, né? Eu sair do trabalho, eu vou ver meu celular, depois eu vou ver a minha série favorita, e eu fico nesse contato com essa luz que a gente chama de luz azul, né? Então, isso atrapalha o sono. Então, passo número 1, eu não estou dormindo bem. Não estou dormindo bem, e eu faço esse... Posso dar uma dica bem de consultório mesmo? Pode? Tá. O que eu faço? A primeira dica que eu dou. Quando você levantar, que você sair da cama, você olha... 1 segundo. Estou descansado ou não? Sim ou não? Me sinto descansada ou não? Não. Eu já saio da cama sabendo que eu vou querer mais açúcar, eu vou estar mais lento, a minha atenção não vai estar 100%. Então, eu preciso tomar cuidado para atravessar a rua, eu preciso dar uma pensada em tomar mais água, porque o sono já foi. O sono, e uma coisa muito importante, o sono já foi. E se ele já foi, não tem como correr atrás dele. Então, eu, durante o dia, preciso tomar cuidado. Então, 40% a 50% do sono é a primeira dica que eu dou. É sinal de alerta. O sono já começa no sinal de alerta. A outra coisa é ter pensamentos que eu já não controlo mais. Filme divertidamente. O filme Divertidamente 2, ele é didático para ansiedade e síndrome do pânico, tá? Então, ela pensava uma coisa, abriam 3 janelas. Das 3 janelas, abriam 3 janelas. Então, em 1 segundo, eu tenho 9 pensamentos. Importante. O pensamento não necessariamente é verdade. Então, eu preciso dizer o quê? Peraí. Deixa passar o pensamento. Deixa ele passar. Pega esse pensamento, bota no papel. Mas se eu começo no pensamento acelerado, vai atrapalhar minha comida, vai atrapalhar meu sono, e eu vou começar a entrar nesse processo. Fantástico. Tá? Questão da depressão, as pessoas. Não é só uma tristeza de hoje eu estou cansada. Eu começo a ver o mundo um pouco cinza. A depressão, o olhar do deprimido, ele é um pouco cinza, tá? Então, é diferente de eu estar triste porque morreu alguém, porque eu estou num processo de divórcio, porque eu tenho um filho com problema. É diferente. Então, eu preciso, o sono também a depressão, ela também às vezes te dá uma agitação interna. Sabe, meu coração tá aqui, aí a pessoa fala, é ansiedade. Não necessariamente é ansiedade. Então, a autoobservação, ela é fundamental. É o que eu te falei, começa de manhã, se observa. Se eu dormir, eu posso acelerar mais. Se eu não dormir, eu preciso estar atenta. E aí, não dormir a semana inteira, final de semana, pé na areia, pé na grama, sol, vai lavar roupa, vai arrumar o armário, vai fazer coisas diferentes, que é o que a gente chama de mindfulness. Vai tentar se conectar com você, com aquilo que é importante. O homem hoje sofre porque ele se distanciou da natureza. Nossa, e olha que interessante. O homem, eu falo isso, né? A pessoa que é conectada com a natureza, ela não precisa de psicoterapia, tá? A psicoterapia, ela não é obrigatória a todas as pessoas. É bom fazer, é importante fazer, mas não é que todo mundo tem que fazer. Algo está acontecendo que está todo mundo tomando remédio e está todo mundo na psicoterapia. Eu acho muito... E eu falo como psicóloga, gente, né? A minha profissão, ela foi feita para qualidade de vida, para que você tenha qualidade de vida, mas você precisa reagir à vida. E eu vou te dar um dado que eu gosto muito de falar. A Organização Mundial de Saúde, ela considera saúde, né, física e mental, pessoas que
desenvolvem, ou seja, trabalham, têm vida social, eles consideram que é a pessoa que produz e tem a vida social. Olha que interessante. Não é que saudável é a pessoa que não tem um CID, não é. Não é mais ausência de doença. Não é ausência de doença. Então, a gente precisa buscar isso. Então, você que é trabalhador, você que é empresário, começa a ficar atento. Sabe, peraí, mas não existe super-herói. Caiu por terra em 2020 que nós não somos super-heróis. Verdade. Aquele líder super-herói, que você é Mulher Maravilha, gente, é super fora de moda. Tá fora de moda, Mulher Maravilha. Ninguém faz tudo ao mesmo tempo bem feito. Isso, lá, quando eu vou estudar 50 décadas do trabalhador, a Mulher Maravilha e o cara super potente é por volta de 2014, 2024. Tá? É esse cara de em 2014, que ele é super potente, ele tem que ser o cara multifuncional. Isso não existe mais. Porque isso acaba com a tua saúde. Nós somos feitos para fazer as coisas bem feitas. Ah, mas não dá, porque meu chefe... Vamos estabelecer qual é o meu limite. A NR1, pela primeira vez, ela propõe diálogo. A NR1 é baseada em comunicação assertiva. O que eu vou fazer para prevenir um ambiente saudável? Comunicação, com segurança psicológica. Então, as pessoas fazem, nossa, o que é, como é? Gente, empresa saudável, família saudável. Como é que é uma família saudável? Não é na mesa do jantar a gente poder falar o que pensa? É isso. A empresa saudável é isso. Não mudou. As pessoas, assim, eu vou falar, e os empresários Então, falam assim... nós estamos falando de criar uma nova roda. Estamos falando de colocar a roda para rodar. De forma produtiva. Não de forma, vamos rodar do jeito que dá. Não é do jeito que dá. É produtiva. Para terminar, porque o nosso tempo já estourou há um tempão, queria que você deixasse seus contatos para quem quiser conversar, entender mais sobre o assunto, para empresários que potencialmente queiram algum apoio para poder estabelecer um novo ambiente nos seus negócios. Legal, muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou Eliana Sorrilha em todas as redes sociais, tá? Podem me achar em todas as redes sociais. Eu hoje moro no Rio de Janeiro, mas atendo o Brasil todo, e eu falo em consultoria estratégica. Como gerar resultados sem adoecer. Essa é a minha pauta. Então, se você quer crescer de forma sustentável, fala comigo. Marca uma reunião e a gente conversa, eu vejo a tua empresa, sou especializada em produtos e negócios. Eu falo, vamos por aqui. As pessoas comprometidas, as pessoas produzindo algo, elas vão ser felizes. Esse é o segredo, é o nosso segredo. É muito interessante, na neurociência, a gente só rompe a barreira, que a gente chama de autocontrole, quando você faz algo produtivo, você cria e envolve pessoas. Senão você fica sempre na barreira. Por isso também que as pessoas estão muito ansiosas. Elas pararam de dizer, peraí, mas o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Sabe? Se deixar, eu vou falar 5 horas aqui sobre isso. Foi uma delícia. Foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que a gente levou muitas ideias para os nossos telespectadores. Obrigada de verdade e até breve. Voltamos. Pode me chamar. Chama para falar do que você quiser. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Carla. Muito obrigada, viu? Ó, você de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você.
3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Espero de verdade que você tenha apreciado, que a gente volte a se encontrar aqui na grade da TV Petrópolis na próxima semana com um novo programa. Obrigada pela audiência, pela confiança. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.